Fala galera, beleza? Tudo na mais santa paz? Bom, tô criando mais uma playlist aí, agora relacionada a um software de desenho, CAD. Então basicamente é o AutoCAD. Então eu vou criar alguns vídeos utilizando esse software, tá? Espero que possa ajudar de alguma forma. Eu estou usando a versão educacional, tá? Então você consegue baixá-la diretamente do site da Autodesk. Então vamos lá, vou dar 2 cliques no ícone da minha área de trabalho e vou esperar carregar. Enquanto isso vou contextualizar, ok? Então nós vamos trabalhar com AutoCAD e essa palavrinha AutoCAD basicamente ela se baseia em dois pontos importantíssimos, tá? O Auto, que está diretamente ligada ao representante, né? Então refere-se ao Autodesk, e o CAD, para quem ainda não sabe, é o Computer, nossa, meu inglês é fantástico, Aided Designer, ou seja, desenho auxiliado pelo computador, ok? Então é esse software que nós vamos trabalhar. A ideia é trabalharmos com 2D e depois 3D também, beleza? Então a ideia de hoje, pessoal, basicamente é visualizarmos aí alguns comandos de criação, de modificação e de visualização, ok? Eu tenho o costume, e eu passo para todo mundo, né, a ferramenta AutoCAD utilizando o teclado, ou seja, dificilmente eu vou vir aqui buscar algum atalho aqui. Eu prefiro digitar o comando, e eu tenho o costume de dizer também que nós temos que conversar com o AutoCAD, ok? Ou seja, ele sempre vai nessa barrinha de informação aqui, ó, ele vai estar sempre nos perguntando alguma coisa. Então, para que a gente comece aí a criar algumas coisinhas bem simples, bem básico, para a gente conseguir visualizar tanto a parte de criação quanto a parte de modificação e visualização, o comando de linha L Enter, que é o Line no AutoCAD. Então eu vou digitar L Enter. Percebe que na barra aqui ele já está perguntando para a gente especificar o primeiro ponto que eu quero. Então se eu vou clicar em qualquer parte aleatória aqui da área, ó, cliquei, e aí ele pede o que? Para especificar Next Point. Ou eu vou clicar com o mouse na posição que eu quero, ou eu posso simplesmente posicionar o meu mouse aqui e digitar um valor. Vou andar 100 milímetros aí. É claro, se a unidade estiver em milímetro. 100. Vou dar um Enter. Digitei 100. Percebam, ó, a linha foi criada. Eu quero 100 para cima. Então eu posiciono o mouse aqui para cima, sem digitar eixo de coordenada nada, vou digitar 100, ó. Eu quero 100 para cá, para a esquerda. Posiciono o mouse, digito 100. E aí eu posso vir aqui e fechar, ó. Esse quadradinho verde que está aparecendo, caso você abra, inicie o AutoCAD e não esteja aparecendo, depois eu mostro para vocês como é que faz para configurar e deixar essas opções aí visíveis, ok? Aí eu venho aqui e fecho, ou então digito 100. Preciso digitar menos 100? Não, digito 100 mesmo, tá? Fechei, ó. ESC uma vez, ele apenas cancela. Se eu apertar 2 vezes, ó, cancela não, desabilita, né? Mas se eu apertar 2 vezes, ele cancela o comando. Beleza, show de bola. Linha criada, o comandinho usando linha. Podemos usar também o comando retângulo para fazer praticamente a mesma coisa. Então você vai digitar REC e vai dar um Enter. Sempre seguido do comando você vai digitar o Enter, ok? E aí ele pede para especificar, ó, o primeiro canto desse corner, desse retângulo. Eu vou clicar aqui dentro, ó, aqui dentro, e vou arrastar o meu mouse para fora, para esse sentido aqui, ó. E aí eu tenho algumas opções que ele nos dá. Eu tenho que observar sempre, lembra? Conversar com o AutoCAD, observar aqui, ó, ele tá pedindo a área, a dimensão ou a rotação. Nesse caso eu vou dar a dimensão do retângulo. Então sempre a letrinha que está em azul aí. Então eu vou digitar o D e vou dar um Enter. E agora ele pede para que a gente preencha o comprimento desse retângulo. O primeiro valor que você preencher vai ser sempre relacionado ao comprimento, ou seja, ao eixo X. E o outro vai ser relacionado ao eixo Y. Então, por exemplo, vou fazer um retângulo de 200 em X por 100 em Y. Ó. Aí ele apareceu aqui, ó. Eu posso clicar aqui em cima ou aqui embaixo. Eu quero fazer ele aqui embaixo. O que eu faço então? Só dar um clique com o mouse que ele assumiu aquele retângulo. Beleza? Até aí tranquilo?
Aí para finalizar os comandinhos básicos aí, para iniciação, eu vou fazer um círculo. Como é que eu faço o círculo? Então recapitulando, ó, L de line, REC de retângulo e o C de círculo. Então a C, Enter. Aí ele pede lá, ó, especificar o centro. Se eu não tiver nenhuma coordenada, que é o caso nosso aqui apenas para informação, se eu não tiver nenhuma coordenada, eu vou criar um círculo aqui, ó. Vou fazer um círculo mais ou menos assim. Aí ele pede lá, se por um acaso, aí é onde a maioria das pessoas erram, tá? Na hora de criar o círculo. Se eu simplesmente olhei o desenho lá, vi um círculo diâmetro de 40, vim aqui digitar 40, simplesmente 40, ele não vai criar um diâmetro de 40, ele vai estar fazendo um raio de 40, porque por padrão, ó, ele assume raio. Caso você queira digitar o diâmetro, antes de digitar o valor, você precisa digitar a letrinha D, ó, observar a letrinha azul aqui, D, Enter. Agora sim, ó, você vai preencher o 40, que é o diâmetro. Show? Ó, passou um pouquinho aqui, mas não tem problema. A gente vai, nas modificações aí, a gente vai arrumar. Tranquilo até aí, pessoal? Show de bola? Maravilha! Então esses são alguns comandos de criação. Tá, e os comandos de modificação? Eu posso mover essa peça. Então, por exemplo, ó, eu vou dar um M de move, move, e aí ele pede para selecionar os objetos. Que objeto que eu quero mover? Lembra que eu falei que o círculo ficou um pouquinho fora? Então eu vou clicar no círculo, ó, e vou dar um Enter. Aí ele pede para especificarmos a base. Eu vou clicar no centro. Se eu passar o mouse na extremidade do círculo, vai aparecer aquele sinalzinho de mais no centro. Então eu clico naquele sinalzinho de mais e arrasto para onde eu quiser, ó. Eu quero que esse círculo ele fique aqui, um exemplo. Beleza, show. Então isso é a opção de mover. Eu posso mover o que eu quiser para onde eu quiser. Eu tenho a opção também de copiar. Como assim copiar? Então M eu movo, ó. M eu movimento. Se eu der um CO é copy. Então CO. E percebam que uma vez que vocês pegarem o jeito do teclado, digitando no teclado, vai ficar muito mais rápido a interação de vocês com o AutoCAD, ok? Então dei um CO copy, selecionei o objeto que eu quero, vou dar um Enter, sempre seguido do Enter. E aí ele pede para especificarmos a base. Então vai ser a mesma base, ó. Vou pegar minha referência aqui e eu quero copiá-la para cá, ó. Se eu tiver a coordenada, é só digitar a coordenada e assim por diante. Então como a gente está começando a primeira aulinha, tranquilo. Aí eu vou dar um ESC 2 vezes para cancelar o comando de copy. E por fim, para a gente finalizar essa parte de modificação inicial, eu vou usar o comando trim, que é aquele de aparar as entidades. Só que daí eu vou dar um macetinho para vocês logo de cara. Se vocês derem um TR e apertarem Enter uma vez, o AutoCAD pede para que você selecione o objeto que você quer aparar. Aí você vai ter que dar mais uma vez Enter para depois ir você indicando as linhas. Se você clicar no comando TR e der o Enter ou espaço, que tem a mesma função, 2 vezes, que nem agora foi meu segundo clique, basta eu passar o mouse agora onde eu quero, desde que haja a intersecção, que eu consigo apagar. Deu para entender? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, Ctrl Z, voltou. TR, agora eu vou apertar o espaço, só para vocês entenderem que por mais que vocês não estejam vendo, é a mesma coisa do Enter, tá? Ó, espaço, espaço, 2 vezes, cliquei, ó, show? Então essa é a parte de trim, ok? Maravilha. E com relação à visualização, como é que funciona a parte de visualização? Para a gente encerrar por hoje aí, depois a gente fazer uma recapitulação. A parte de visualização, eu tenho a função Pan, né? Que é o deslocamento de tela, então eu consigo movimentar a tela através do Pan. Eu consigo dar um zoom de todos os objetos da tela, por exemplo, está bem pequenininho assim, ó. Se eu apertar o Z Enter e Enter, o desenho amplia, ou seja, ele aumenta na tela. Esse é meu zoom, é o zoom extend. Então é o Z Enter e Enter, beleza. Eu tenho a opção apenas de uma janela. O que é isso, uma janela? Vamos supor que está pequenininha aqui. Eu quero dar um zoom nessa região aqui, ó. Vou dar um Z Enter, W Enter. Aí eu venho aqui, ó, e crio uma janela. Naquela região ele vai ampliar, ele vai dar um zoom.
ok? E tem outras funções de visualização que com o passar do tempo a gente vai vendo e vai aprendendo. Tranquilo? Então essa era a ideia de hoje, apenas para que a gente possa começar e esboçar algumas coisinhas no AutoCAD. Então recapitulando os comandos: L, Enter, para fazer linhas, né? E aí basta eu digitar as coordenadas dessas linhas. REC, Enter, para criar retângulos. C, Enter, para criar círculos. E aí lembrando os círculos, tanto o retângulo quanto os círculos, se atentar àquelas especificações que vem entre parênteses. No caso do retângulo, área, dimensão ou rotate. E no caso do círculo, se atentar se você quer criar um círculo através do raio ou através do diâmetro. Beleza? Os comandos de modificação vistos: parte de copiar, a parte de movimentar, que é o move, né? E a parte do trim, que é aparar as linhas que se intersectam. E a parte de visualização que nós vimos hoje é o zoom, né? O zoom inteiro da tela, que é o Z-Enter mais E-Enter, que é o Zoom Extend, e o Z-Enter, W-Enter, que é o zoom através de uma janela, uma determinada região. Beleza, galera? Bom, a ideia do vídeo de hoje era essa. Espero que vocês tenham curtido aí, né? E na próxima a gente vai avançando cada vez mais com a utilização do software. Fechou? Aquele abraço, galera. Valeu!